sonhando, mas não perca tempo. Será que eu caí no golpe do Projeto Verão? Nem adianta me chamar de vestido, se ela nem me veste mais. Se eu estava apertando, sinto muito. Pelo visto, não foi sua boca de sino que saiu de moda. Muita roupa você já havia deixado de usar antes do isolamento. Ajude o Shalom Amigo dos Pobres a ajudar quem está em situação de rua. Doe. Fazer o bem não sai de moda. Leitura do livro do profeta Jeremias. A palavra do Senhor foi-me dirigida, dizendo: Vai e grita aos ouvidos de Jerusalém. Isto diz o Senhor: Lembro-me de ti, da afeição da jovem, do amor da noiva, de quando me seguias no deserto, numa terra inculta. Israel, consagrado ao Senhor, era como as primícias de sua colheita. Todos os que dele comiam pecavam, males caíam sobre eles. Diz o Senhor: Eu vos introduzi numa terra de pomares, para que gozasseis de seus melhores produtos. Mas apenas chegados contaminastes o país, e tornastes abominável minha herança. Os sacerdotes nem perguntaram onde está o Senhor. Os versados na lei não me reconheceram, e os chefes do povo voltaram minhas costas. Os profetas profetizaram em nome de Baal, e correram atrás de coisas que para nada servem. Ó céus, espantai-vos diante disso, enchei-vos de grande horror, diz o Senhor. 2 pecados cometeu meu povo. Abandonou-me a mim, fonte de água viva, e preferiu cavar cisternas defeituosas, que não podem reter água. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado, pois à pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas à pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir, sem nada entender. Havereis de olhar, sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se converta e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejavam ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Esse texto do Evangelho, queridos irmãos, que nós acabamos de proclamar, ele está no contexto da parábola do semeador. Aquele contexto no qual Jesus se apresenta como um semeador, como alguém que sai espalhando a semente do Evangelho. Nós sabemos que nós, cristãos, por um lado,
nós, em Cristo Jesus, somos esse generoso semeador que saímos pelo mundo inteiro semeando a boa semente da palavra de Deus. Mas, por outro lado, nós também somos a terra que acolhe a palavra de Deus. São Gregório Magno faz uma analogia um pouco diferente para dizer a mesma coisa. São Gregório Magno vai dizer que a igreja de Cristo, ela é a mãe de Jesus, na medida em que semeia a palavra nos corações. E a igreja de Cristo, ela é a esposa de Jesus, na medida em que acolhe a palavra no seu coração. Aqui, nesse trecho do Evangelho, nós somos vistos como a terra. Nós somos vistos como a esposa de Deus, a esposa do Cordeiro, a igreja, esposa de Jesus. Nós somos vistos como a terra que pertence ao agricultor Jesus, que semeia a sua palavra. Tanto nesse texto do Evangelho, como na belíssima primeira leitura, onde Jeremias exorta Israel a estar atento à palavra de Deus que seria semeada. A palavra de Deus não deve ser rejeitada. A palavra de Deus deve ser acolhida no coração. A palavra de Deus deve ser acolhida no centro das nossas decisões e deve mover toda a nossa vida espiritual, toda a nossa vida interior. Quando nós nos deparamos com essa passagem que fala da boa semente lançada na terra, nos vários tipos de terra, quando nós lidamos com esse texto, onde Jesus critica fortemente os duros de coração, aqueles que ouvem sem querer escutar, aqueles que olham sem querer ver, nós nos colocamos a pergunta: que tipo de pessoa eu sou? Que tipo de ouvidos são os meus? Eu ouço e escuto, ou eu ouço e não escuto? Que tipo de visão é a minha? Eu olho e não vejo? Ou eu olho e vejo esse Deus maravilhoso que se revela a mim? No entanto, meus irmãos, essa pergunta é um pouco errada. Nós não devemos perguntar que tipo de pessoa eu sou. Nós não devemos perguntar que tipo de olhos são os meus. Nós não devemos perguntar que tipo de ouvidos são os meus. Sabe por quê? Porque como homens e mulheres batizados, como homens e mulheres cristãos, nós temos o grande dom da liberdade. Nós somos livres. Então, como livres, a pergunta não é que tipo de pessoa eu sou, mas que tipo de pessoa eu quero ser. Cabe a mim ter olhos que olham e vejam. Cabe a mim ter ouvidos que ouvem e escutam. Não é que tudo se resolve na força do nosso braço, não. Tudo depende da graça de Deus. No entanto, como homens e mulheres livres, como pessoas livres, nós aderimos ao amor de Jesus por meio da revelação que Ele nos faz na sua palavra, no ensinamento da igreja, nos sacramentos. E aderindo de coração, a sua graça penetra os nossos olhos, a sua graça penetra os nossos ouvidos, e nós seremos uma terra fértil. Nós seremos uma esposa do Cordeiro, seremos uma esposa fecunda. É isso que nós queremos ser. A liturgia de hoje, então, a primeira leitura, o Salmo e o Evangelho, não é, queridos irmãos, simplesmente um puxão de orelha, não é. É um despertar. É um despertar para aquilo que nós devemos querer ser, movidos pela graça de Deus. É um grande convite a abrir o nosso coração,
acolher a boa semente da palavra e ser essa terra fértil, esse homem, essa mulher nova, que a partir da vivência do Evangelho vai construindo um mundo melhor para os outros, para as pessoas que estão a nosso redor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.